pois a violência nos colégios, nas escolas, a violência disparou nos últimos 10 anos. É o que revela um relatório da Fundação de Amparo. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 13 mil atendimentos foram feitos em hospitais públicos e privados só no ano passado. A maioria das vítimas são estudantes que procuraram ajuda após episódios de, pasmem, automutilação, tentativa de suicídio, agressões físicas e psicológicas dentro do ambiente escolar. É o que você acompanha comigo a partir de agora, só aqui, ó, na tela do Cadeia. Você sabe o que o seu filho faz no físico e no digital, perto ou distante da família? A criança ou adolescente pode estar em casa, do outro lado da porta, no quarto e simultaneamente em ambiente online, do outro lado do planeta. A gurizada não está saindo de casa, está nas vistas dos pais, no sofá de casa, no quarto, mas muitas vezes os pais não acompanham o que seu filho faz no mundo digital. E com o celular na mão, é como se ele entrasse num portal dimensional, pode acessar alguma coisa lá na Rússia, lá na China, né, lá no Japão. E está suscetível a todo esse ambiente virtual, que a depender do caminho que você opta, é um ambiente muito hostil, né? Casos de violência física, psicológica e sexual extrema têm se espalhado o país afora. Em Mato Grosso temos ocorrências registradas de mutilações entre adolescentes. Confirma o delegado que investiga crimes informáticos. A gente tem acompanhado essas ações, investigando, né, identificando principalmente aqueles, né, que lançam os desafios e que acabam submetendo, né, essas crianças e adolescentes a partir desses jogos, né, na internet, e esses atos de submissão, né, com comportamento misógino, né, no sentido de submeter a vítima ali às suas ordens, né. Por que adolescentes, por vezes, resistem a ordens dos pais para tarefas simples em casa, como arrumar a cama ou cumprir deveres da escola, se submetem a desafios propostos por gente desconhecida? Consultamos uma especialista para entender essas reações. Muitas vezes esses desafios são produzidos por outros adolescentes e essa criança e esse adolescente muitas vezes se identifica. E eles não têm uma cognição de que isso pode causar um prejuízo, por isso eles submetem a esses desafios e acabam por cometer um próprio suicídio, mas eles não têm a percepção que isso seria algo fatal. Eles iniciam esses desafios como querendo provar que eles conseguem chegar ao tal ponto como foi desafiado. Mas em nenhum momento eles pensam que pode acabar com a própria vida. E é justamente em diálogos com profissionais da segurança pública que lidam com esses casos todos os dias que a gente descobre. Criminosos têm plataformas de preferência. Em regra, os adolescentes têm preferido a plataforma do Discord, né? E a partir daquele momento ali, são comunidades onde eles vão identificando ali, a partir ali de conversas, e vão se relacionando. E entrando ali naquele grupo ali, os adolescentes eles vão se submetendo aos desafios, como se cortar, beber água de privada. Gente, Discord é uma rede social em que usuários criam salas, comunidades e servidores privados do Discord exigem convites para ingressar. Justo nessas plataformas são lançados desafios para mutilações, por exemplo. E aí você vê que as vítimas, né, são obrigadas a publicizar, por exemplo, numa outra rede. Olha, eu vou ser estuprada virtualmente por fulano hoje lá no Discord, né? Então, isso são situações que a gente já pegou aqui nas investigações e, infelizmente, né, a maioria das pessoas que a gente identificou até o momento são os próprios adolescentes, né, subjugando outros adolescentes. Outros canais comuns usados por menores de idade são Telegram e games online, em que são aliciados e levados para outras redes sociais. É a oportunidade que infratores buscam para cometer atos de violência sob anonimato. Foi o que a polícia descobriu na Operação Adolescência. Através de um alerta recebido do Ministério da Justiça sobre um adolescente que estaria propagando discurso de ódio, discurso de misoginia, ou seja, contra mulheres nas redes sociais, inclusive ameaçando atentar contra a vida de mulheres, contra a vida de pessoas conhecidas
e utilizando armas de fogo de propriedade do seu pai. Segundo o Ministério da Justiça, só no ano passado, 1.067 operações da Polícia Civil ajudaram a desarticular quadrilhas que circulavam vídeos e imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais. Nesse mundo tecnológico, essa criança, dependendo da sua idade, tá, ela ainda não tem um conteúdo seguro, moral e ético para todas essas informações que são repassadas. E o que acontece? Ela pode se apaixonar por um tema extremamente importante na área da pesquisa, na área da geografia, da história, da matemática, tá? Do meio ambiente, da defesa do cidadão, da cidadania, do mundo onde ela vive, como ela pode encontrar o quê? Segmentos nocivos e informações fragmentadas que o levem a uma postura agressiva, a uma postura violenta. No caso da violência física ocorrida no ambiente doméstico, por exemplo, a resposta, o reflexo podem vir na escola. E quando ocorrem cenas como esta, a direção aciona o núcleo de mediação escolar da Secretaria de Estado de Educação. Pais são chamados e, acredite, acabam surpreendidos com o comportamento agressivo dos filhos, bem diferente do que eles testemunham em casa. Na maioria das vezes, eles não têm conhecimento desse comportamento, né? Porque os meninos, as meninas, dentro de casa, eles têm um comportamento mais dócil, né? Aí chega no contexto escolar, porque eles querem se sentir aceitos pelos grupos, aí eles mudam o comportamento para uma questão de aceitabilidade no grupo. Hora de botar em prática a gestão de conflitos por fatores ligados ao comportamento que é inerente à adolescência ou violência. Qual é a primeira medida? O que é que a SEDUC faz? Nós, dentro da Secretaria de Educação, a gente tem um núcleo de mediação escolar, né, que atua junto às DREs com as equipes de multiprofissionais, que são compostos por assistentes sociais e psicólogos. E aí eles fazem o acolhimento das partes, né, dos meninos, né, dos envolvidos, e aí chamam os familiares. Até porque, em se tratando de crianças com espectro autista, né, nós temos que fazer a mediação para que as crianças entendam quem são, do que se trata o espectro autista, para que eles comecem a entender e acolher essas crianças. Em Várzea Grande, o projeto de lei aprovado há poucos dias institui a Semana Municipal de Combate aos Crimes Cibernéticos. A inspiração veio após o aumento de casos e uma série conhecida em todo o mundo. Todo mundo pro chão, pro chão! O que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Que trata do comportamento adolescente nas redes sociais. Esse projeto, né, foi pensado aí baseado nos acontecimentos que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Então, com base nisso, a gente montou esse projeto, né, de instituir a Semana Municipal, né, de combate ao cyberbullying nas escolas, né, onde a gente vai ampliar, vamos propor aí também audiências públicas, vamos estar fazendo parceria com o Ministério Público também, para que a gente possa, de fato, entrar nas unidades escolares e fazer essa palestra com esses alunos e com esses pais de alunos também, que o foco são eles também, né? É um projeto importante, eu acredito que não tem que ficar só em Várzea Grande, mas também expandir para todo o estado de Mato Grosso. Diante de tantos riscos no consumo de conteúdos digitais nocivos aos adolescentes, quais são os caminhos para proteger nossos filhos das más influências digitais? Ao compartilhar o tema com todos os entrevistados, a resposta foi unânime em responsabilizar uma instituição em crise: a família. Essas situações envolvendo, né, as crianças e adolescentes perpassa muito, né, pelo controle e vigilância dos pais, né? É fundamental. Então a gente, como pais, né, responsáveis legais, a gente não pode perder os filhos de vista, né? Porque às vezes é muito fácil a gente delegar a criação, porque a gente também está cansado, são várias atividades, né? Dá o celular para a criança, ou põe ela numa tela, ela vai ficar ali naquele mundo e o pai vai ter um pouco de descanso, né? Mas
não tem como, tem que ter vigilância constante. Que as crianças que estão nesse contexto, que entendam que quando um adulto fala, fica aqui comigo, vamos jogar bola, vamos dar uma volta no parque, né? Vamos conversar, vamos ali. Isso é para o bem delas, né? É um processo de integração que vai fazer muita diferença no contexto da vida adulta desse indivíduo. Você precisa sentar com o seu filho e estabelecer um limite de tempo para que equilibre a rotina do online e o offline. Monitorar. Olha, você está monitorando o que seu filho ou sua filha, quando eu falo filho, eu falo menino ou menina, estou me referindo a crianças e adolescentes. Tá? Você está monitorando? Você tem uma zona livre na sua residência de acesso tecnológico, onde todas as pessoas que residem naquela casa saibam o que uns e outros estão acessando? É necessário ter convivência familiar, que hoje nós não temos mais a convivência com nossos próprios filhos, pela demanda, muitas vezes até do próprio trabalho. Nessas horas que a gente percebe que algumas tradições nunca deveriam ser quebradas, por mais que tenhamos tecnologia à disposição da sociedade contemporânea. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Família, família, oh yeah! Essa reportagem você pode rever no YouTube, TV Vila Real. Para quem está no YouTube nesse momento, de repente fala, opa, pera aí, vou compartilhar com toda a minha família. YouTube, TV Vila Real. Tem coisas que a gente só aprende com o passar dos anos, né? Como, por exemplo, valorizar o encontro da família à mesa, no almoço ou no jantar. Você só aprende com o passar dos anos o quanto isso é importante. Hoje, na correria do almoço não dá, até em função do horário, mas o jantar eu não abro mão. Não abro mão. Ah, você não pode, você não vai fazer, você... Não posso, não vou, tenho outros compromissos e o horário é da família, o horário é das crianças. Não abro mão. O jantarzinho ali, a turma reunida em volta da mesa e a gente só aprende a valorizar isso com o passar dos anos. É impressionante, né? E que Deus abençoe e dê discernimento a todas as famílias na audiência do Cadeia.